Olá, amigos, prazer falar com vocês outra vez, principalmente aos amigos de Paris, da Porta da Capela, que nos dá o prazer de contar a história do Carnaval do Rio de Janeiro, falar dos seus valores, das suas tradições, das suas nuances, de como as coisas acontecem que transformam essa nossa festa maior, a maior festa popular do mundo a céu aberto, que é a história do Carnaval, e que passa pelo Sambódromo, e já tivemos o prazer de historiar um pouquinho para vocês, falando da chegada dos negros ao Brasil. Falamos também lá do Valongo, fomos à Pedra do Sal. Depois tivemos na Cinelândia um grande palco onde fechamos com o cordão da Bola Preta. Não do Bola Preta, mas da Bola Preta. E vamos dar sequência. Já passamos pelo Intrudo, passamos pelo Zé Pereira, vamos aos cordões, às grandes sociedades e vamos chegar agora sim, falando das personagens, das personalidades, daqueles que realmente dignificam o que é o nosso carnaval. Estou sentado hoje num trono, porque nós vamos falar com a rainha, a grande majestade, rainha do carnaval, Chayane Cesário. Que prazer estar com você aqui e ser recebido na sua casa aqui. Eu estou me sentindo um trono de rei ao lado de uma rainha, embora tenha um rei que mande nessa casa aqui. Verdade, um prazer. Muito obrigado, Chayane. Primeiro estar vocês aqui em casa, receber você e sua equipe do seu programa, que eu sempre gostei de participar lá no cortejo, quando a gente ia lá da entrevista. Sempre um prazer estar diante da sua simpatia. Ô Chayane, nós estamos falando para a França. Quem está aqui no Brasil, no dia a dia, nosso Rio de Janeiro, sabe de você demais, mas queria que você contasse como é que é essa sua chegada no samba, o seu envolvimento. Eu sei que você tem toda uma história de família lá no berço do samba, lá no São Carlos, na Estácio de Sá. Conta pra gente como é que você chegou nessa história do samba. Então, exatamente, eu nasci no Estácio, no Morro de São Carlos. A minha família toda é de lá, da parte da minha mãe. Então, assim, até os 8 anos de idade, eu lembro minha infância toda ali no Estácio, naquela antiga quadra que tinha lá perto do Correio. Eu frequentava lá com a minha família e a minha mãe desfilava na escola na época de passista. Eu comecei a frequentar o samba com ela e ela me incentivava a me vestir de várias fantasias, como eu faço com a minha filha hoje, né? E ela me botou para desfilar na escola de samba a primeira vez, que foi a Escola Mirim do Estácio, que é a Sementes do Estácio. Eu desfilei e muitos anos frequentei a quadra, do São Carlos, mas o meu mundo era muito fechado ali no Estácio. Eu não frequentava outras escolas, eu não ia a muitos eventos, ficava muito ali na quadra. Eu recebi um convite de ir para outras escolas, começar a conhecer outros sambas. Eu tive na Viradouro em 2008 e foi onde eu conheci muitas meninas participando de concursos de beleza, concurso para ser rainha de bateria. Aliás, beleza não falta. E aí eu vislumbrei o mundo do carnaval de uma maneira, não só como uma componente, como composição da escola, mas como a rainha, a musa, a mulher que tem um destaque maior no carnaval. E comecei a participar, ali foi meu primeiro concurso, que foi para a rainha da escola, e ao mesmo tempo abri o concurso para a corte em 2009, eu participei de 2008 para 2009, e ali começou a minha trajetória de destaque no carnaval. Era um sonho seu ser rainha de bateria, ser destaque? Nós estamos falando de uma Chayane Cesário, que foi rainha, musa e rainha do carnaval do Rio de Janeiro. Eu, na verdade, eu assisti muitos desfiles naquelas arquibancadas que tem atrás, fora do sambódromo. Eu olhava aquelas fantasias, eu tinha aquela vontade de estar ali. Eu não imaginava o que o futuro tinha reservado para mim, não imaginava que eu fosse chegar onde eu cheguei, que eu acho que o topo maior, que é onde as mulheres gostariam de estar, que é desfilar como rainha. É um lugar, é um trono diferenciado, requer muita dedicação, acho que é um amor, uma paixão em primeiro lugar. E eu consegui chegar aonde eu nem imaginava, de ter chegado. Durante o trajeto, eu pude aprender, eu tive que entender como que eu precisava para estar bem lá no topo, E a Rio Tu foi uma escola para mim, Eu aprendi a falar em público, aprendi a melhorar muito o meu samba,
Aprendi o que é o carnaval por inteiro, não só aquela paixão que eu tinha restrita na Estácio, mas eu aprendi que o carnaval é uma coisa muito grandiosa, é um espetáculo. Muito maior, né? Que é muito maior do que só o nosso bairro, só a nossa comunidade, né? Tanto que a gente está aqui gravando um documentário para fora, para Paris, né? E roda o mundo, é uma coisa que encanta as pessoas. E ali foi a minha escola realmente, programas de TV, rádio, como foi a sua rádio. As apresentações que a gente fazia em Copacabana e coisas lotadas, sabe? Público enorme, presente os artistas no meio do samba. Aquilo tudo ali você vai crescendo e só mesmo você participando para te dar essa oportunidade de você ser uma rainha completa, né? Você falou no começo da Ana Patrícia, sua filha, que hoje tem 8 anos. Esse seu sonho, esse envolvimento, não fez você deixar de lado a questão de ser mulher, de continuar estudando e se formar e tocar a sua vida enquanto empresária. Como é que é movimentar isso tudo, ser mãe, ser mulher, empresária, fazer uma faculdade, se formar? Como é que é isso tudo em meio samba? Às vezes as pessoas que estão ligadas no nosso samba acham que quem é rainha de bateria só faz isso na vida. Não é bem assim. Não é. E também não é tão fácil. Não é fácil porque assim, o carnaval ele toma bastante nosso tempo quando a gente se dedica de verdade, né? Como é o meu caso, que eu gosto de estar participando dos eventos da escola, gosto de estar de corpo e alma, né? E fora a parte que a gente tem que cuidar da nossa estética, tá sempre bonita, tá sempre com uma roupa legal, tá sempre com o corpo em dia, né? Porque a gente expõe muito corpo. É um outro adendo aqui, Sim, o custo para manter, embora você tenha uma plástica privilegiada, sim. há a questão de manutenção. Não, as plásticas também, isso também conta, também teve muitas. O natural e Olha, o acréscimo. Eu tive uma transformação quando eu entrei e quando eu me tornei rainha. Eu entrei uma mulher e quando eu virei rainha eu já era outra mulher. O que você modificou nesse período? Olha, eu creio que em tudo. Meu marido fala assim, nossa, você já fez quantas cirurgias? Eu falei, já todas possíveis. Mas ele gostou de todas. Ele já conheceu com todas. Mas ele então há uma melhorei. manutenção também. Eu acho que depois que eu virei mãe, mulher, rainha, eu acho que melhorou muito mais. Ficou mais assim, delicado, sabe? Eu não tinha essa delicadeza e eu adquiri ela depois. E assim, essa transformação toda, eu falo pra minha filha assim, eu nasci no meio do samba, mas eu tive que galgar várias coisas para conseguir chegar lá em cima. Muitos sacrifícios? Muitos sacrifícios. E a Ana não, a Ana ela já tem a mim, o pai como suporte, ela já chega na escola de samba, ela já sabe o que é fazão, ela já sabe o que é roupa de strass, de Swarovski, né? Ela tem eu para arrumar. Que faz um sucesso no meio da garotada, até das meninas da idade dela, as meninas amam ver, e o pessoal na avenida gosta de ver o brilho, né, que tem o carnaval. E ela já tem eu como referência, né, que é a mãe, que é rainha, e ela tem um pai também como referência. Ela pergunta, né, a diferença das escolas, porque ela fica, meu Deus, você Portela ou você Vila Isabel? Ela, né? Eu falo, olha, minha filha... Hoje você está a serviço da Vila Isabel. Eu falo, olha, e minha o pai filha, ex-presidente da Vila. Eu lembro só o seguinte, quando você nasceu, a escola de samba que estava na porta da maternidade querendo fazer barulho e o pessoal falando aqui não pode, era Portela. Então é a escola que eu acho que ela tem uma história de nascimento, sabe? De ter desfilado na minha barriga em 2013, que eu desfilei grávida dela. E depois de ter desfilado comigo, junto, de mão dadas, na avenida, na Filhos da Águia. Então, assim, é uma referência que passa sempre de mãe para filha. Como a minha mãe, que foi passista da Estácio, teve o maior orgulho de me ver de rainha de bateria da escola que ela foi passista. Eu acho que isso dá, eu falo e me arrepio, porque isso dá um orgulho para a mãe, de mãe para filha. Eu fui o orgulho da minha mãe de ter chegado no alto, da onde ela poderia ter em algum momento gostaria de ter sido, e eu com a minha filha a mesma coisa. Espero que ela tenha esse mesmo destaque no carnaval, de ser uma rainha um dia, quando ela crescer, e ter uma história assim para contar, que é muito bom. Ô, Chayane Cesário, é algo interessante, né, que a gente não pode fugir, a gente está nessa modernidade, a gente vendo cada vez mais o empoderamento das mulheres. Você tem aí, eu diria assim, se eu posso colocar assim, a felicidade, posso adjetivar desse jeito, de ter um marido
que é ex-presidente de uma escola de samba, ligado, é produtor cultural, empresário do ramo, trabalha com isso tudo e conhece todo esse dia a dia. Mas você tem uma exposição natural do seu corpo que para muita gente seria difícil conviver, não só com essa exposição, como também com o dia a dia do assédio das pessoas, mesmo que só elogiando, e outros cobiçando, não tem como fugir disso. Verdade. Né? Como é lidar com isso tudo? Para você especificamente, esquece o marido. Sim, a gente tem a facilidade no seguinte, a gente gosta, a gente ama a mesma coisa, isso já facilita, né? O pastor já fala isso, se você frequenta a igreja e a sua esposa frequenta a macumba, o candomblé, já dificulta. Mas ele gosta do carnaval, eu amo o carnaval. Ele me conheceu sabendo da exposição que as mulheres do samba em geral têm com o corpo, então ele já sabe que isso para nós é uma coisa tão natural que ele me filma, quando eu desfilo na Portela ele vai junto comigo, participa dos bastidores, ele opina na fantasia, ele está sempre querendo valorizar isso também, não esquecendo que ele também me apoia muito na minha parte do meu trabalho, no que eu proponho a fazer. Eu fiz direito, ele fala assim, quero fazer agora moda, ele apoiou fazer a moda, faz aquilo que você vai ter amor em trabalhar, para o trabalho não ser uma escravidão para você, ser uma coisa que você tenha prazer. E por mais que eu tenha ele para me apoiar, e que não necessite disso, ainda assim eu conto com o apoio dele, que é fundamental para eu me sentir bem como mãe, como esposa e como profissional também. Poxa, Chayane Cesário, é importante a gente estar fazendo essa entrevista com você, que me dá o prazer, uma querida amiga, a família toda, a gente poder mostrar para o mundo que tem às vezes uma imagem distorcida, de que são as nossas passistas, as nossas musas, as nossas rainhas. A empresária, mãe, muito bem realizada empresarialmente, formada em Direito, pós-graduada, doutorada, e que está aí fazendo todo esse trabalho, emprestando a beleza a várias agremiações. Eu queria que você passasse aqui para quem não é do ramo, você musa, rainha de bateria, agora rainha do carnaval. Como é ser, digamos assim, rainha das rainhas, porque a rainha do carnaval é a rainha de todas as escolas de samba, né? Olha, foi uma passagem muito linda, porque a gente pôde estar em todas as quadras. E assim, cada quadra você vê que o amor ao seu pavilhão é uma coisa muito bonita, a gente beijar a bandeira do pavilhão de alguém, a gente ter aquela adoração, né, pela sua escola, a dedicação que muitas meninas fazem, né, até as passistas que eu já tive a oportunidade de viajar ao mundo, muitos países, já fui à França, já fui à Caribe, já fui à Inglaterra, vários países samba levou com você samba, e a gente vê que é uma remuneração importante também para elas, porque a gente recebe, eu vejo que aquilo ajuda quando elas voltam para cá, para o Brasil, e o carnaval gera essa possibilidade, né, da pessoa mostrar o seu valor, o seu samba, a nossa cultura, e eu participei muito disso, entendeu? Então, como rainha de carnaval, eu tive essa oportunidade porque o leque se abriu para mim, né, as possibilidades aumentaram, eu viajei muito por conta de ter sido rainha do carnaval e conheci o carnaval por completo, porque não só escolas de samba, como você mesmo falou, os blocos, eu Cordão do Bola Preta, vários blocos que a gente frequentou, blocos... É o dia a dia da cidade, sim, é a raiz do nosso samba. Eu fui em muitos coretos, né, que a gente praticamente não via mais, eu fui em muitos coretos, nas ruas, bandas, sabe? Você vê o carnaval popular, você conhece o carnaval que tem menos glamour, tem muita alegria, não tem tanto investimento, né? Aquele carnaval caro, mas é aquele carnaval raiz, que é o carnaval onde o povo sorri, onde o povo dança, onde o povo brinca e dá aquela felicidade que o carnaval proporciona, né? Que na verdade é uma disputa entre as escolas de beleza, de quem foi a melhor, quem fez perfeito, mas a essência é a felicidade, é a alegria daquele momento. E eu pude participar como rainha de vários momentos, de várias escolas, desfilando à frente das escolas, e para mim é inesquecível, vai ficar para o resto da vida. E hoje ter escolhido também a escola que eu quero dedicar o meu amor, né? A escola que eu estou há tantos anos, que é a Portela, já vai fazer 10 anos, então cada ano uma emoção, e é uma escola que me recebeu muito bem, que eu
dedico todo o meu tempo, assim, vou sempre. É maravilhoso, vai ficar eternizado, com certeza. Eu costumo dizer que explicar para quem não é do carnaval, não conhece o nosso Rio de Janeiro, a escola de samba tem quesitos. E rainha de bateria, musa de bateria, é um quesito de graça, de alegria, Sim. de beleza. Não conta ponto como mestre samba e porta-bandeira, como enredo, como bateria, não conta. Mas também conta muito aquele que não leva uma rainha de bateria. Eu não conheço quem não leva. Sim. Não conta ponto, Não mas conta. não Mas tem as como não pessoas desfilar. esperam, né? A gente vê que quando chega a bateria, a gente quer ouvir o barulho da bateria, mas a gente quer ver a mulher que está na frente, a gente quer ver quem é a rainha que está desfilando, como que ela tá, sabe? É uma coisa que causa um encanto, assim, nas pessoas. Chega na quadra, as pessoas querem saber quem é a rainha dessa escola, quem é que tá... Ver a mulher, a figura da mulher no samba é uma coisa linda. E ver o samba, o bailado, o samba é uma dança que é uma dança sensual e encantadora. Então não tem como. Eu misturo o carnaval com a rainha e tem uma combinação perfeita. Estou fechando aqui o cenário para perguntar. Está começando o carnaval agora, abrir o cenário desse carnaval. Como é entrar na Marquês de Sapucaí? Como é entrar no desfile? Ver aquele povo já começando a aplaudir, a ver você. Então, a emoção, as pessoas me perguntam se muda pelo fato de já ter passado diversas vezes na Sapucaí, se muda, se a gente fica menos tensa, né? Mas todo ano parece casamento, sabe? É alegria, assim, eu entro, aquilo pra mim, eu fico horas já na preparação, fico zen ali, como uma fruta, fico num estado assim, esperando o momento. Quando chega o momento que eu estou ali, o sangue já esquenta, o costeiro já não pesa tanto, você já tá ali com o cabelo do braço arrepiado, da cabeça arrepiado, e vem aquela emoção e você entra, sabe? É uma coisa, não dá pra descrever em palavras o que é esse sentimento, mas é um sentimento de que se você for a primeira vez, você não vai querer nunca mais sair. Chayane Cesário, nós temos dois questionamentos para fazer. Primeiro, você falava do costeiro, tem coisas que pesam, tem ferro que aperta, coisas que são presas na cabeça, roupas mais alegóricas, mas também temos peças mínimas. Qual a dificuldade de desfilar? Qual foi para você? Qual o maior sufoco que você passou usando? Foi com a roupa menor ou foi com a roupa com mais peso? Olha, eu já tive todos os figurinos que você possa imaginar. Já desfilei de tapa-sexo, já desfilei de triquinho. Como é que é tapa-sexo? Só tampo sexo. Mais nada, só tampo sexo. Não Qual o tamanho que é esse tapa-sexo? Bem pequeno, tipo três dedinhos. E não tem muita estabilidade, então você não cai, mas na verdade a gente fica com medo dele cair. Então, mas tem que sambar. E tem que sambar. Eu desfilei assim meio que com medo e o menino que é meu estilista falou assim, pode se soltar, se solta, não vai acontecer nada. E eu fiquei muito instável assim, com medo, mas passamos, só para esclarecer, não é só a exposição, né, que a ideia não é esta, mas também se cair, a escola de samba perde pontos. Isso aí é onde você falou, a gente não conta o ponto, mas a gente faz a escola perder. Então a gente sabe a responsabilidade que é não prejudicar. O ano que eu acho que da minha fantasia, que foi a coisa mais diferente pra mim de ter desfilado, foi o ano que eu desfilei de sereia, que eu vim só com a cauda, sem nada, com os peitos nus. E pra mim, eu tinha um desenho artístico nos seios e tal, mas pra mim eu estava com ele bem aparecido. Então eu fui pra avenida e eu vi as pessoas me olhando e olhando a sereia lá, né? Linda, mas com os peitos de fora. Mergulhou no mar e foi embora. Exatamente. E eles tinham que me segurar, me botar em cima de uma pedra, porque senão eu não podia sambar e tudo mais. Carregava, tinha indo pro lado, tinha indo pro outro. E eu com aquela coisa assim, gente, eu não posso andar e também não posso atrapalhar a escola. Alguém me põe na pedra, por favor. Então, assim, todas essas passagens de fantasias que são sempre muito peladas, né? Sempre muito nuas, mas assim, sempre dentro do enredo, dentro do que é tratado, dentro do tema, faz parte do conjunto da obra. O que esperar do nosso carnaval daqui para frente? Você que está há tanto tempo, conhece tão bem, não só a nossa exibição, mas a feitura todo o carnaval, que não é fácil. Agora depois, com a pandemia, a gente já percebe algumas mudanças, né? Para nós, sambistas, ter ficado um ano já sem desfilar já foi um baque muito grande, parece que mudou assim
um pouco a rotina da nossa vida, porque em setembro a gente já começa a se preparar e a gente sabe que até fevereiro a nossa vida está mais corrida, né? Então, agora a gente espera que primeiro acabe toda essa problemática de vírus, de tudo que está assolando a toda a população, para que as pessoas voltem a sorrir, né? Voltem a brilhar, a brincar com o carnaval, a terem um carnaval como uma opção de diversão, que muitas pessoas que não podem, às vezes, gastar, têm com o carnaval uma diversão para assistir, para brincar, para ir numa quadra, para colaborar, porque a gente vê que o carnaval profissionaliza tanta gente, né? Tanta gente que depende, que vive disso. Então, a gente espera que tudo volte como era, né? A normal, e a gente consiga viver o carnaval novamente de 2 anos atrás. Um sonho possível. Se alguma jovem que está ouvindo a gente quiser ser passista, sonhar em ser rainha da escola de samba, ser musa, quem sabe rainha do carnaval, porque aí nós estamos falando da universidade de tudo, qual seria o conselho da grande rainha do carnaval? Seria, primeiro, gostar muito do que você se propõe, gostar do samba, ter o amor, né? Fazer o que você precisa para ser uma rainha, que é se cuidar, saber onde você pode chegar, o seu talento pode te levar, que é o samba, né? O nosso talento está nos pés, aí vem o conjunto do corpo, do sorriso, da fala, mas saber que todo mundo é capaz, toda menina que está ali na quadra, que olha a gente, ela nos vê como exemplo, como espelho, como uma possibilidade de mudança, que a vida muda mesmo. Eu vim do Morro do Estácio, hoje eu estou aqui conversando com você na minha casa, com a minha família, com a minha vida. Então, assim, muitas mudanças aconteceram e muitas eu agradeço ao carnaval, a possibilidade que eu tive de estar numa rede de televisão, né, na Record TV. Eu só agradeço ao carnaval por isso, eu tive lá pelo carnaval, então toda uma transformação que tem de vida, assim, eu acho que é um sonho que a menina tem que galgar, se gostar, se amar e ir fundo mesmo. Se estiver errado, você me corrigiu. Eu lembro de pelo menos 2 reality shows que você participou. Sim. Inclusive com troca de, né, mandando certas pessoas para casa, Sim, né, um marido para casa de outras pessoas. Sério. O que acrescentou para você? O que você pôde agregar de valor na sua vida pessoal? Fora os valores, né, que foi bem agregado. Foi bem. Nós agregamos também uma coisa que não tem dinheiro para comprar, que é o amor que o Brasil nutriu por mim e pelo meu marido depois desse programa. Eu recebi mensagens de todas as partes do Brasil, de fã-clube, de pessoas falando que, olha, eu conheci você, a sua família. Poxa, eu só via aquela mulher bonita no carnaval, eu entrei na sua casa através da televisão, eu participei do seu dia a dia, como que você é, como seu marido é, como é vocês três, sua filha. Eu tô apaixonada pela família de vocês ganharam mais um fã. Então isso pra mim teve um valor que não se pagaria com dinheiro. Tem um carnaval inesquecível para você? Você já falou de Sereia lá, que foi assim, algo inusitado. Tem um carnaval você que tem 2. Inesquecível? Tem 2. Eu vou falar o mais inesquecível porque eu estava grávida da minha filha e tem um valor assim sentimental, verdade, né? Mas o carnaval, o que eu fui rainha do carnaval foi o carnaval assim muito feliz da minha vida. Eu estava feliz em tudo, então acho que juntou a explosão de felicidade. Foi muito bom, tive belas passagens. Chayane, obrigado pelo ser humano que você é, obrigado pelo que você cresceu e acresceu de valores ao nosso carnaval, pelo que você se preparou enquanto ser humano, no dia a dia, se preparando, estudando. É muito importante estar falando com você, que serve de exemplo para todo mundo, né? Está aqui uma passista, uma rainha, realmente rainha, mostrando esses valores. E é possível, você pode agregar tudo, a família, seus valores, sua educação e fazendo essa festa maior. Você é um grande exemplo. Muito obrigado. Obrigada a vocês, é um prazer enorme falar com vocês. Um beijo e convido para que tu venha conhecer assim, o Carnaval do Rio de Janeiro, que é o maior espetáculo da Terra. Meu amigo Vaniô, um abraço para vocês. Porta da capela aberta sempre. Abrimos a porta e não fechamos. Cada dia abrimos um pouco mais. Um abraço para vocês. Meu amigo de Paris, da França, Rio de Janeiro, Brasil, Miro Ribeiro, mais uma vez, trazendo os valores do nosso carnaval. Um abraço.